Existe essa necessidade nas pessoas de viver a sua verdadeira essência. Qual é o passo a passo? O que eu preciso fazer? E esse é um estágio que todo mundo precisa passar. Chega num ponto que você não consegue mais continuar sendo quem você é. Isso é difícil para nós compreender. Nós nos perdemos na razão. O que é o falso eu? É a identificação com uma ideia, a identificação com o conceito. E então, assim, existe essa necessidade nas pessoas de viver a sua verdadeira essência. E as pessoas, elas percebem, quando a gente fala sobre isso, que isso é real, que isso é verdadeiro, né? Só que elas têm essa dificuldade de dizer, tá bom. E qual é o método? Qual é o passo a passo? O que eu preciso fazer? Então elas querem alcançar o que está para além da mente, através da mente. E isso não é possível. Por quê? Porque a mente é o que te afasta disso. Eu sempre gosto de falar um pouco do processo da metamorfose. A lagarta, quando ela chega perto do processo da metamorfose, o corpo dela se torna pesado, dolorido. Ela se torna mais lenta. Ela se torna mais, não perdida, mas ela se torna mais... começa a se degradar no estado dela, e ela percebe isso. Há uma dor mais aguda nela, na maneira dela se movimentar, na maneira dela se mexer. E esse é um estágio que todo mundo precisa passar. É o estágio onde você chega num ponto que você não consegue mais continuar sendo quem você é. Só que a lagarta, ela não tem a mínima noção do que vai acontecer com ela. E se ela tivesse a escolha, tu quer deixar de ser lagarta e se tornar uma borboleta, ela talvez diria, não, eu quero continuar sendo uma lagarta. Mas aí vem o processo de transformação, que é o processo de metamorfose, e aí vem o último passo, que é o processo de transcendência. Ela transcende o que ela era antes. Para se tornar uma borboleta, ela precisa abrir mão de ser uma lagarta. Ok. E o que acontece? Isso é difícil para nós compreender. A vida não é para ser pesada. A vida não é para você ficar se rastejando. A vida não é para você ficar reclamando, criticando. A vida não é isso. Você não veio aqui para sofrer. A vida é leveza, naturalidade, espontaneidade, contemplação, magia. Imagina o que é você estar vivo. Você não compreende isso. A sensação de você estar vivo, a sensação de você ter sensibilidade, você ter percepção, mesmo no momento de dor, de sofrimento, você curtir isso. Uhum. Você viver a sua dor, você viver a sua perda. Isso é mágico, entendeu? Então o que acontece? Nós precisamos transcender o falso eu. A transcendência, ela não precisa, ela não é uma melhoria. A transcendência. E aí é qual é essa transcendência? Nós temos 3 estágios, todos nós. Nós temos, a título de exemplificação, nós temos o nosso instinto, né, que ele é 100% animal. Todo instinto que nós temos, o animal também tem. Então esse é um nível. Nós somos animais. Ok. Né? E nós somos humanos, que é a razão. A razão é o nosso lado humano, que nos diferencia dos animais. O que é a razão? Já expliquei um pouco. Mas nós temos um terceiro nível, que é o nível da intuição, que é o nível mais evoluído.
E a razão, ela é para ser um caminho intermediário, ela é para ser uma ponte. A razão é para ser uma ponte entre o animal e o divino. Só que nós construímos a casa sobre a ponte, que é a razão. Nós nos perdemos na razão. Então, existe o instinto e existe o intuitivo, o animal e o divino, e existe o humano. O humano é a ponte do animal para o divino, a razão. E nós construímos a nossa casa, o paradeiro, sobre a ponte. E nós não conseguimos ir para o outro lado. E isso é o que cria toda essa sensação de incompletude, de insatisfação, de frustração. E a transcendência é isso. A gente precisa transcender, a gente precisa abraçar o outro lado. Mas para isso a gente precisa sair da razão. E é um trabalho ininterrupto. Eu sempre digo o seguinte, isso tu só pode fazer fora do tempo. O que te impede de você viver da intuição? O tempo. O tempo. E quando é que você faz essa transcendência? Você só pode fazer ela agora. Mais tempo não pode te libertar do tempo. Então você não precisa de tempo para fazer essa transcendência. Mas talvez você precise de tempo para entender que você não precisa de tempo para fazer essa transcendência.